tipo de letra, que em inglês se chama typeface, ou seja, é quase um tipo de face. É como nós quando começamos a desenhar e a fazer trabalhos gráficos, o que é que nós fazíamos? Nós utilizávamos os tipos de letra que tínhamos disponíveis. Muito embora nós levássemos até ao extremo a perspectiva de uma possível criatividade gráfica, depois que ficávamos confinados a determinados tipos de letra que eram aqueles que nós possuíamos no sistema operativo. O que eu achava sempre é que a cara do próprio trabalho tivesse ilustração completamente diferente, tivesse uma fotografia diferente, uma composição diferente. A cara do trabalho fazia-me sempre lembrar, ou melhor, tornava-se sempre muito uniforme. E portanto eu achava sempre que a tipografia contribuía com esse carácter de identidade, de particularidade da coisa. E eu sempre achei que conseguiria ou viria a conseguir fazer a mesma coisa com um tipo de letra, ou seja, olhar para um tipo de letra e conseguir identificá-lo pelas suas pequenas nuances, pelas pequenas faces que ela apresentava. Eu acho que na generalidade os tipos de letra que são desenvolvidos dentro da DS-Type têm um carácter muito feminino. Eu aprecio esse carácter mais delicado do desenho das letras. Este tipo de letra é um tipo de letra que não é um tipo de letra, são 9 tipos de letra dentro do mesmo tipo de letra. E portanto, quando as pessoas começam a escrever, ele está-se sempre a alterar. Dinamicamente ele é extremamente interessante. As pessoas assustam-se um bocado quando começam a escrever e as coisinhas começam todas a alterar-se, dizendo assim, eu gostei muito deste ano, só que aquele ano vai depender do contexto onde ele está inscrito, logo ele vai se alterar e as pessoas já não querem aquilo, querem outro, enfim. Portanto, este tipo de letra, por exemplo, a Breve, foi utilizada na Adweek, na GQ, na revista do Expresso e noutras coisas, na revista Sábado também. Geralmente, até há cerca de 5, 10 anos atrás, o processo era um processo muito inverso. Havia a globalização era única e exclusivamente um elemento de absorção de tudo aquilo que eram ícones que determinavam o modo como as coisas se globalizavam. E aquilo que nós temos vindo a observar, por exemplo, do ponto de vista da tipografia, é que se está a passar exatamente o contrário. Ou seja, tudo agora está mais ou menos no mesmo nível, no mesmo patamar de observação e, portanto, as inspirações vão sendo distintas. Por exemplo, estamos aqui a falar de um tipo de letra que foi desenhado para o jornal argentino La Nación e que este ano a revista da Oprah foi buscar como tipo de letra para a própria revista. Isto era difícil de acontecer, era muito mais fácil de acontecer o inverso, que há uns anos toda a gente queria utilizar os tipos de letra que estivessem nas revistas mais top, e agora são as próprias revistas mais top a ir ver o que é que existe no universo mais underground para conseguirem obter algum domínio. A motivação é saber que estamos a falar de uma coisa infinita. Estamos a falar de 26 caracteres. 26 caracteres que deram origem a guerras, deram origem a incompreensões, deram origem a religiões, dão origem a que as pessoas discordem umas das outras, dão origem a livros dos mais fenomenais, dão origem a livros que não interessam a ninguém. E portanto dão origem sobretudo a uma coisa que é a liberdade, dão origem à capacidade de nós podermos juntar esses 26 caracteres e formarmos um conjunto de pensamentos absolutamente infinitos. Em que perspectiva é que nós conseguimos pegar nesses pensamentos infinitos, nessa infinitude, trazê-la novamente para os 26 caracteres e desenhar 26 caracteres infinitamente, de modo a que eles sejam sempre diferentes, se apresentem sempre diferentes? Não faço a mínima ideia, mas é uma tentativa e por isso é que uma pessoa acorda todos os dias para voltar a fazer mais alguma coisa, refletir sobre aquilo e tentar produzir alguma coisa que tenha algum valor. Basicamente é isso.